Copinha, teremos Corinthians e Cruzeiro na final, dia 25, quinta-feira, a partir de 3h30 da tarde, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, transmissão da TV Globo, na TV aberta, Sport TV, TV fechada, e na Cazé TV no YouTube e ainda no Premiere Pay-Per-View, ou seja, não tem desculpa para você não ver essa final. O Corinthians superou ontem à noite a então sensação do torneio, Novo Horizontino, 3-0, diante de mais de 34 mil pessoas na Neoquímica Arena, estava lotado o estádio, e os 3 gols foram do Arthur Souza, 3 gols típicos de camisa 9. Aí o diretor de futebol do clube, o Rubão, foi perguntado ontem sobre o Pedro Raul, que está no La Luz do México ainda, e ele respondeu que não tem nada acertado com ele e que o centroavante reserva do Corinthians é o Arthur Souza. É uma boa saída, PVC? Não, eu acho que ele não está pronto, mas achei muito importante a declaração do Rubens Gomes ontem sobre o Arthur, porque primeiro dá moral para um jogador de abaixo de 20 anos e que fez 3 gols numa semifinal. Acho que além do Arthur, fez uma grande partida o Bidon e o Kaique, os dois jogaram muito bem. Passou da hora do Corinthians voltar a aproveitar a base, porque sem dinheiro a saída é revelar jogadores, coisa que o Corinthians sempre fez e parou de fazer. Tem que buscar jogadores e soluções nas divisões de base. O último jogador centroavante do Corinthians que veio da base foi o Carlinhos, campeão da Copa São Paulo, que não deu certo. Está no Audax do Rio hoje. Então, acho que tem que vir buscar isso. É curioso que essa Copa São Paulo termine com Corinthians e Cruzeiro, que são dois clubes em crises grandes. O Cruzeiro teve a maior crise institucional da história do Brasil, matéria da Gabriela Moreira e do Rodrigo Capello em 2019, fez aflorar essa grande crise institucional. E naquela época, o Cruzeiro tinha um jogador de 11 anos que tinha sido dado como garantia de um empréstimo de 2 milhões de reais. Esse jogador de 11 anos na época, que evidentemente aos 11 anos, longe de ter um contrato profissional, não podia ser garantia de empréstimo, saúde. Era o Messinho, chamado Messinho, e que começou esta Copa São Paulo com o nome de Estevão. Todos nós sabemos que Estevão é o camisa 10 do Palmeiras na Copa São Paulo. Incrivelmente, a Copa São Paulo que começou para ser a Copa São Paulo do Estevão é a Copa São Paulo do time que perdeu o Estevão. O Cruzeiro, que perdeu o Estevão por aquele contrato absurdo em que ele foi garantia de um empréstimo de 2 milhões de reais. Veja, 2 milhões de reais. Hoje o Estevão pode custar 50 milhões de euros. O Domi, o Arthur é um jogador de 20 anos, é um jogador que já tem convocações para a seleção. Ele é um jogador que ele é jovem, é um jogador que faz 3 gols numa semifinal de Copinha, um time duríssimo, que é o Novo Horizontino, que tem um projeto que já vem de um tempo e que vai se tornando cada vez mais realidade. A gente viu um time que, assim, vendeu caro um resultado para o Palmeiras, para o campeão Palmeiras, tem um projeto sólido. Então, assim, você pegar a declaração do Rubão e mostra 2 lados. Primeiro, a dificuldade te mostra soluções, a solução caseira. E às vezes o Corinthians, que tem derrapado, e muitas vezes o acaso pode ajudar o Corinthians, né? Então, assim, você pensar num Pedro Raul, que o Toluca não quer emprestar, quer vender, e aí o Corinthians com dificuldade financeira, não está conseguindo, por mais que tenha patrocínios espetaculares, números absurdos e tal, mas está tendo dificuldade, teve que pagar a parcela para poder inscrever o Ranieri no apagar das luzes, né? Porque o Cuiabá não estava dando documento, tinha que pagar a primeira parcela e não tinha pago. Você, de repente, tem uma grata surpresa, coloca o garoto no profissional já. Mas é muito cru, não sei o quê. 20 anos, você já tem uma experiência de seleção sub-20, bota no banco, o Campeonato Paulista é para isso mesmo. Mano Menezes é o técnico muito cascudo, vai saber dar respaldo para ele. Eu acho que o Corinthians está tendo uma oportunidade espetacular para você ter um centroavante que daqui a pouco vai te dar muito lá na frente. Então, acho que assim, o Corinthians está tendo uma oportunidade muito boa de não ter que gastar milhões para ter um
um substituto ou um jogador para você brigar por posição pelo Yuri Alberto. O Arthur é um jogador que vem crescendo e vem sendo preparado para ser um grande jogador. Tem um staff que é muito bom, que é um dos melhores do Brasil hoje. Então, assim, acho que é a oportunidade perfeita. Essa copinha mostra que o Corinthians não precisa ir ao mercado para contratar um centroavante reserva. Boa, André. E o Cruzeiro venceu na semifinal o Flamengo 2-1 na Arena Barueri, gols do Bruno Alves e do Guimeira e com o Wellington descontando. O Corinthians é o maior campeão do torneio, vai em busca do 11º título, enquanto o Cruzeiro foi campeão em 2007 e agora vai em busca do 2º título. E aqui no nosso chat, o Marcos Vinícius Alves diz aqui, muito obrigada. Bom dia, ridículo a final ser no Itaquerão, PVC. Não, é assim, tem um problema fundamental que é o Pacaembu. O Pacaembu foi entregue à iniciativa privada, foi privatizado. O portão monumental continua sendo tombado, então não se mexeu nisso. Mas o Pacaembu está todo destruído por dentro. A perspectiva que o consórcio Alegra ofereceu era fazer a final com 10 mil lugares e com a obra continuando. Não podia acontecer dessa maneira. Quando a Federação Paulista anunciou que não faria dessa maneira, a federação definiu uma saída que era muito parecida com o que houve em 2022. Em 2022, o Canindé não estava no estágio atual da reforma, o Canindé hoje está mais moderno, o Canindé era uma possibilidade, tanto que o Canindé foi sede da final da Copa São Paulo do ano passado, mas a federação definiu o quê? A espera como estratégia para tentar fazer o que fez em 2022. Daquela vez, quando o Palmeiras se classificou contra o Santos para a final, como o Palmeiras tinha a melhor campanha, a final foi para o Allianz Parque, como uma proteção para o time de melhor campanha e com torcida única, que é a maneira como se faz os clássicos em São Paulo. Desta vez, pela facilidade de fazer pelo policiamento, ou Allianz Parque, ou Morumbi, ou a Neoquímica Arena, a federação esperou para saber qual seria o finalista. A diferença é que o Palmeiras tinha a melhor campanha em 2022 e hoje o Corinthians não tem. O Corinthians tem 6 vitórias e 2 empates, o Cruzeiro tem 7 vitórias e 1 empate. Mas pela facilidade de policiamento e por não levar a torcida do Corinthians nem para o Morumbi, nem para o Allianz Parque, se entendeu que a melhor solução era levar para Itaquera. Me parece uma solução adequada, ainda que o Corinthians vá jogar em casa e com torcida, contra uma torcida minoritária do Cruzeiro. Mas é uma solução mais adequada do que o Canindé, porque o policiamento faz o jogo com mais facilidade na Neoquímica Arena. Um jogo desse tamanho. Imagina a situação do Ronaldo, né, que é ídolo no Corinthians. Será que ele vai ter que reclamar do Corinthians porque, afinal de contas, ele é dono do Cruzeiro? Que situação.